Sejam bem-vindos ao Reserva Histórica. Hoje vamos sobrevoar os lugares mais enigmáticos do planeta. De blocos de 1000 toneladas no Líbano a figuras gigantescas no Peru, a história esconde segredos que a ciência oficial ainda não consegue explicar. Como civilizações antigas alcançaram uma precisão que desafia a nossa engenharia moderna? Prepare-se para uma jornada visual pelo Google Earth, que vai mudar tudo o que você pensa sobre o passado. Começamos nossa jornada no alto dos Andes bolivianos, a quase 4.000 metros de altitude. Aqui jazem as ruínas de Pumapunku, um local que desafia tudo o que sabemos sobre a engenharia antiga. Diferente de outras ruínas, não vemos apenas pedras empilhadas, mas sim um complexo de blocos de andesito e arenito, que parecem ter sido cortados com tecnologia laser. Como uma civilização de 1.500 anos atrás conseguiu tamanha perfeição sem ferramentas de metal endurecido? O que mais intriga os pesquisadores são os famosos blocos em H. Estas peças possuem sulcos, furos e ângulos retos tão precisos que permitem um encaixe modular perfeito, semelhante ao que vemos em construções modernas pré-fabricadas. Algumas dessas pedras pesam mais de 130 toneladas. A pedreira mais próxima fica a 10 quilômetros de distância, separada por um terreno montanhoso e íngreme. Como transportaram esse peso colossal sem rodas ou animais de carga? Ao observarmos de cima, como estamos fazendo agora pelo satélite, a precisão do layout é evidente. Não há argamassa prendendo essas pedras. Elas se mantêm unidas pelo puro peso e pela precisão do encaixe. Algumas teorias sugerem o uso de grampos de metal fundido para resistir a terremotos, uma tecnologia avançadíssima para a época. Pumapunku não parece apenas um templo, mas uma plataforma tecnológica que a história oficial ainda não conseguiu explicar totalmente. Deixamos os Andes e descemos para o árido deserto do Peru. Aqui, espalhados por mais de 500 quilômetros quadrados, encontramos as linhas de Nazca. São geóglifos gigantescos que retratam animais, plantas e figuras geométricas gravadas diretamente no solo. O maior mistério? Essas figuras são tão vastas que só podem ser plenamente reconhecidas do alto, a centenas de metros de altitude. Como um povo antigo desenhou algo que eles mesmos nunca poderiam ver por completo? Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C., as linhas foram feitas removendo a camada superficial de seixos avermelhados para expor a areia mais clara por baixo. A precisão das formas, como este beija-flor que estamos vendo agora, é assustadora. Algumas linhas retas se estendem por quilômetros com um desvio quase nulo, atravessando colinas e vales como se tivessem sido traçadas com instrumentos de medição modernos ou guiadas do céu. Para que serviriam esses desenhos? As teorias variam de calendários astronômicos gigantes a caminhos rituais para deuses da chuva. Alguns pesquisadores sugerem que o povo Nazca possuía balões de ar quente rudimentares, enquanto outros acreditam que os desenhos eram mensagens para o alto. O fato é que, mesmo após 2000 anos, o clima seco e sem ventos da região preservou essas obras de arte monumentais, deixando para nós um enigma que a ciência ainda tenta decifrar. Cruzamos agora para as planícies da Tessália, na Grécia, onde surgem os mosteiros de Meteora. O nome significa literalmente suspensos no ar. E ao observarmos estas colunas de arenito de 600 metros de altura, entendemos o porquê. No século XIV, monges construíram estes refúgios no topo de penhascos verticais praticamente inacessíveis. Sem estradas ou trilhas seguras, como toneladas de materiais de construção e suprimentos foram levados até estes picos isolados, durante séculos, o único acesso era feito por redes de cordas e escadas de madeira retráteis que eram recolhidas ao menor sinal de perigo. A precisão com que estas estruturas foram moldadas no topo de rochas tão estreitas desafia a lógica da construção medieval. Seria apenas o isolamento espiritual, ou estes locais escondem segredos de uma era onde o acesso aos céus era feito de formas que hoje mal conseguimos imaginar? Meteora é um triunfo da arquitetura sobre o impossível. Viajamos agora para o lugar mais isolado do planeta, a Ilha de Páscoa,
no meio do Oceano Pacífico. Aqui, centenas de estátuas gigantes conhecidas como moais vigiam o horizonte há séculos. Algumas pesam mais de 80 toneladas e medem 10 metros de altura. Como uma civilização isolada, sem cavalos ou ferramentas de metal, conseguiu esculpir e transportar esses colossos de pedra vulcânica por quilômetros. A lenda local diz que os moais caminharam até seus altares. Por muito tempo isso foi visto apenas como um mito, mas arqueólogos modernos descobriram que os nativos usavam um sistema complexo de cordas para balançar as estátuas de um lado para o outro, fazendo-as avançar passo a passo. Seria essa a prova de uma engenharia ancestral baseada no equilíbrio e na força humana que desafia a nossa compreensão atual. Mas o mistério da Ilha de Páscoa vai além das pedras. Ela é um aviso da história sobre a sobrevivência humana. A construção desenfreada dessas estátuas pode ter levado ao desmatamento total da ilha, mudando o destino de seu povo para sempre. Hoje, esses gigantes de pedra são os únicos guardiões de uma reserva histórica que quase desapareceu. O que os olhos dos moais estão tentando nos dizer sobre o futuro do nosso mundo? Viajamos agora para a Índia, nas cavernas de Ellora, para conhecer o Templo de Kailasa. Diferente de quase todas as construções do mundo, este templo não foi erguido com blocos de pedra. Ele foi esculpido diretamente de uma única rocha vulcânica maciça, de cima para baixo. Estima-se que mais de 200.000 toneladas de basalto foram removidas com precisão cirúrgica para dar forma a este complexo monumental. Como os antigos arquitetos planejaram tal obra sem margem para erros? Ao observarmos de cima, a escala da escavação é impressionante. Os construtores começaram no topo da montanha e desceram esculpindo pilares, estátuas e escadarias detalhadas. Se um único erro fosse cometido, não haveria como consertar. A geologia do basalto é extremamente dura, o que torna o uso de simples cinzéis de ferro uma explicação insuficiente para tamanha perfeição. Kailasa é uma anomalia tecnológica que desafia a nossa compreensão sobre as ferramentas do passado. Viajamos agora para o Japão, onde o castelo de Osaka esconde um segredo de engenharia monumental. Embora a estrutura superior seja impressionante, o verdadeiro mistério reside nas suas fundações. Estamos a observar muralhas construídas com blocos de granito que pesam mais de 100 toneladas. A pedra de polvo, como é conhecida a maior delas, foi transportada de ilhas distantes e encaixada com uma precisão que não permite a passagem de uma lâmina de barbear entre as juntas. Como os construtores do século XVI moveram massas de 130 toneladas através do mar e as elevaram para formar estas muralhas intransponíveis? Não existem registros de guindastes ou máquinas capazes de tal proeza na época. O castelo de Osaka não é apenas uma fortaleza militar. É um exemplo de uma tecnologia de corte e transporte de pedra que desafia a cronologia oficial. Seriam estas pedras vestígios de uma era de construtores muito mais antigos? Chegamos ao Líbano, nas ruínas de Baalbek, para encarar um dos maiores desafios logísticos da história. Diante de nós está a Pedra da Mulher Grávida, um bloco único de calcário que pesa cerca de 1.000 toneladas. Ela foi talhada e parcialmente movida, mas permanece presa à pedreira. Como uma civilização antiga pretendia transportar e elevar um objeto que pesa o equivalente a 3 Boeings 747 carregados, usando apenas cordas e força humana? Ao observarmos a precisão dos cortes nestes megálitos, a explicação oficial de roldanas e alavancas parece insuficiente. Em templos próximos, pedras de 800 toneladas foram elevadas a 7 metros de altura e encaixadas com perfeição milimétrica. Não há registros de máquinas capazes de tal proeza naquela época. Baalbek levanta a dúvida: será que nossos ancestrais dominavam uma ciência de movimentação de massas que foi completamente esquecida pela história? Finalizamos nossa jornada na costa da Normandia, na França, onde surge o majestoso Mont Saint-Michel. Esta maravilha medieval parece flutuar sobre as águas do Oceano Atlântico, erguendo-se solitária, em meio a uma das marés mais dramáticas da Europa. Construída sobre um enorme rochedo de granito, a abadia não é apenas um centro religioso,
mas uma fortaleza que resistiu a cercos e ao tempo. Como os construtores da Idade Média ergueram toneladas de pedra em um local tão isolado. Ao observarmos de cima, a complexidade da arquitetura gótica se revela. Cada torre e muralha foi integrada à rocha viva, em um desafio constante contra a areia movediça e as correntes marítimas que cercam a ilha. Sem a tecnologia de guindastes modernos, o transporte de materiais de construção pelo mar e pela lama era uma tarefa hercúlea. O Mont Saint-Michel é a prova da persistência humana e uma das silhuetas mais icônicas e bem preservadas que a história já nos deixou. Chegamos ao fim de mais uma viagem pelas fronteiras do impossível. Do rigor das muralhas de Osaka à precisão milenar de Pumapunku, passamos por monumentos que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado. Quem eram realmente esses construtores? De Nazca a Baalbek, as evidências sugerem que a nossa história é muito mais complexa do que imaginamos. Talvez a história não seja uma linha reta de progresso, mas sim um ciclo de grandes ascensões e quedas tecnológicas que o tempo quase apagou. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses locais mais te impressionou? Seriam as linhas de Nazca um mapa estelar? Ou o Templo de Kailasa uma prova de tecnologia perdida? Deixe sua teoria nos comentários, pois eu leio e respondo a todos. Se você busca a verdade por trás dos mistérios do mundo, inscreva-se agora no Reserva Histórica e ative o sino. Compartilhe este vídeo com quem ama um bom mistério. Obrigado por nos acompanhar e até a nossa próxima jornada épica.